Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós vamos continuar a análise da contestação como o veículo pelo qual o réu oferece a sua defesa. Nós já falamos largamente sobre isso no vídeo anterior e no vídeo também que nós tratamos sobre as modalidades de respostas do réu. O que diferencia a contestação da reconvenção é justamente o fato de que a contestação é uma peça de bloqueio, uma forma de defesa do réu, ao passo que a reconvenção, como nós já adiantamos, vamos tratar adiante, é uma demanda incidental, tem a natureza, portanto, de um contra-ataque. O ataque do réu após ter sofrido o ataque do autor. Vamos centrar a análise na contestação como peça de defesa e eu quero ver hoje com vocês quais sejam as espécies de defesa. Porque nós veremos que há duas clássicas ou duas classificações a respeito da defesa do réu. A defesa do réu pode ser uma defesa quanto ao mérito ou pode ser uma defesa processual quanto aos aspectos processuais. A defesa de mérito, por sua vez, ela se subdivide em defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. Ao passo que a defesa processual, também chamada de questão preliminar, está disciplinada no artigo 337. Tá certo? Então vamos analisar cada uma dessas espécies de defesa, começando pela defesa de mérito. Então, defesa de mérito. Bom, a questão essencial é a compreensão do que seja mérito, né? Defesa de mérito, mérito está relacionado à ideia de pretensão principal do processo. É a pretensão principal do processo, é o que leva, portanto, o demandante a juízo. Os senhores devem se lembrar que dentre os elementos da demanda, então, a demanda ela é composta pelas partes, pela causa de pedir e também pelo pedido. E aí o pedido principal, a pretensão principal é o mérito. Então aqui tem a relação, o pedido do autor, o pedido relacionado a uma providência de proteção a um bem da vida, é isso que se entende por mérito, tá? Então tá aqui o mérito do processo, consiste nesses institutos aí. A defesa de mérito, ao seu turno, ela pode ser, como nós vimos, uma defesa de mérito direta ou uma defesa de mérito indireta. O
que caracteriza a defesa do réu quanto ao mérito como sendo direta? Vejam, meus amigos, na defesa de mérito direta, o réu nega a negativa do fato constitutivo do direito do autor. O réu nega a ocorrência do fato constitutivo do eventual, do alegado direito do autor. Então, como é que o réu pretende ganhar no mérito, obter um julgamento de improcedência dos pedidos do autor pela defesa de mérito direta? Ele quer convencer o juízo de que aquele fato que justifica a eventual existência do direito do autor simplesmente não aconteceu. Então, é a negativa da existência de um fato que venha a constituir o direito que o autor alega ter, que consiste na defesa de mérito direta. Vamos tomar um exemplo de uma ação de cobrança, direito de crédito. O autor vai a juízo em face do réu, solicitando uma providência do Estado juiz no sentido de condenar o réu a lhe pagar uma certa quantia de dinheiro proveniente lá de um contrato, de um direito creditício qualquer. Como é que o réu vai se defender no que se relaciona à defesa de mérito direta? Ele vai simplesmente negar que aquela transferência de dinheiro, aquele fato que justifica o direito de crédito, no nosso exemplo, então aqui direito, no nosso exemplo, o crédito. O réu vai simplesmente alegar que não houve o fato, não houve, portanto, aqui, não houve empréstimo, não houve transferência de quantia a qualquer título ao patrimônio jurídico do réu. Então, se não houve o fato que vai constituir a existência de um direito de crédito, o juiz deve julgar improcedente aquela pretensão, aquele pedido de condenação do réu a entregar ao autor uma certa quantia em dinheiro. Bom, a defesa de mérito indireta, a seu turno, na defesa de mérito indireta, o réu reconhece, então há o reconhecimento do fato alegado pelo autor. Veja aqui como é que é diferente. Lá em cima ele nega. Aqui embaixo ele está reconhecendo. Só que é evidente que o réu não para por aí. Porque se o réu se limita a reconhecer a existência de um fato que constitui o direito do autor, a consequência seria a procedência do pedido do autor. E não é isso que ele está fazendo. Ele está, como nós já vimos aqui, ele está se defendendo. Então ele está buscando a improcedência dos pedidos autorais. Então é evidente que ele não pode se limitar a reconhecer o fato, porque isso equivaleria ao reconhecimento da procedência do pedido. E não é isso que está ocorrendo aqui, ele está se defendendo. Então ele começa reconhecendo o fato, mas ele apresenta novos fatos. Então na defesa de mérito indireta, nós temos o reconhecimento do fato alegado pelo autor e mais a apresentação pelo réu, vejam aqui, de novos fatos. Não é fatos supervenientes, não é fatos novos do ponto de vista histórico. São fatos que o autor não mencionou na sua petição inicial e que, portanto, não foram trazidos à baila para o conhecimento do juiz. Quem vai trazer? Quem vai trazer é o réu. Então, o que classifica a defesa de mérito indireta é a apresentação de novos fatos. E o réu aposta na improcedência do pedido do autor justamente pelo reconhecimento desses novos fatos. Ok? Vamos continuar aqui essa análise da defesa de mérito indireta. Então aqui, estamos vendo a defesa de mérito, vimos a defesa de mérito direta, vamos continuar aqui pela defesa de mérito indireta. Na defesa de mérito indireta, o réu reconhece. Então há inicialmente o reconhecimento da existência do fato alegado pelo autor, mas não para por aí. Como nós vimos, não para por aí porque o réu
apresenta, então temos a apresentação de novos fatos. O que eu quero pontuar aqui com os senhores agora é o seguinte, meus amigos. Esses novos fatos podem ser, em primeiro lugar, impeditivo, pode ser também classificado como modificativo, ou pode ser um fato, não vai caber aqui, né? Vamos fazer uma ginástica, extintivo do direito do autor. Então, como eu lhes disse, a improcedência do réu está calcada, a sua tese, no reconhecimento de um fato que impede o direito do autor, um fato que modifica o eventual direito do autor, ou um fato extintivo do direito do autor. Todos esses fatos apresentados pelo réu são novos fatos trazidos à demanda. Exemplo de fato impeditivo. Vamos ficar com esse exemplo de crédito ainda. O réu, na sua defesa de mérito indireta, traz um fato impeditivo. Exemplo. O réu reconhece que houve mesmo a transferência de uma certa quantia de dinheiro do patrimônio do autor para o seu patrimônio do réu. Só que ele está alegando, na defesa, na contestação, que quando da transferência da quantia, ele, réu, passava por uma doença mental incapacitante. Logo, ele era incapaz. Veja, o reconhecimento da incapacidade vai afirmar para o autor que ele transferiu uma quantia quando ele não podia transferir. Pelo menos não com o réu sozinho. Ele deveria manifestar sua vontade acompanhado de outrem. Não podia manifestar sua vontade isoladamente. Percebam, portanto, que o reconhecimento desse fato, da incapacidade mental, vai resultar na decretação de anulabilidade daquele negócio jurídico, do empréstimo. Então vai impedir. O que é um fato impeditivo? O que é o impedimento no futebol, meus amigos? O impedimento no futebol, nós não temos lá um jogador que passa a bola para o outro, aí esse outro, geralmente um atacante, pode até driblar o goleiro, aí joga a bola para o gol, a torcida comemora, no placar do estádio muda lá para passar a constar 1-0 para o time que fez o gol, em tese. Só que aí depois percebe, ainda mais agora com o VAR, né? Tá uma loucura. Depois, o bandeirinha levanta dizendo que estava em impedimento. O que estava em impedimento? Porque se desrespeitou uma regra do jogo. Uma regra lá do livro dos árbitros. Se desrespeitou a regra do impedimento. Entre a bola e o último atacante devem ter pelo menos 2 jogadores da defesa. E naquele caso lá não tinha. Não tinha. E a partir daquele momento em que a bola chegou ao atacante sem ter 2 defensores à sua frente, nada mais dali para frente é válido. Então, com o reconhecimento do impedimento lá no futebol, algo mais usual para os senhores, a bola é recolocada no exato local onde se deu a infração à norma, dali recomeça o jogo. Recomeça o jogo sem se considerar válido o gol. Mas o gol no mundo dos fatos ocorreu, o atacante comemorou, a torcida comemorou, a televisão mudou lá o placar, constando como aquele gol assinalado, mas aquele gol foi depois invalidado. A mesma consideração pode ser feita no impedimento aqui no mundo jurídico. No mundo dos fatos, houve a transferência do dinheiro, o réu realmente pegou aquela quantia com o autor, só que o reconhecimento desse fato, doença mental incapacitante, vai gerar a anulação daquele negócio jurídico e vai impedir o quê? Impedir a produção de efeitos jurídicos válidos daquele ato. Então o autor não poderá cobrar. Está aí o reconhecimento da improcedência do pedido do autor. Exemplo de fato modificativo. O réu reconhece que pegou dinheiro emprestado com o autor e que estava lá pactuado uma data anterior à propositura da demanda lá na petição inicial. Só que aí o réu se defende dizendo assim, excelência, olha, me parece que o autor esqueceu de um detalhe. Nós repactuamos a dívida e ele me concedeu aqui mais 1 ano para pagar. E agora, quando da propositura da demanda, quando a distribuição da petição inicial, ainda não chegou o meu novo termo de vencimento, termo final. Então não há interesse de agir, eu não estou inadimplente com essa modificação contratual, essa renegociação da dívida que houve.
Então, se o juiz reconhecer esse fato que modificou a prestação inicial, a relação obrigacional inicial entre as partes, a consequência será, portanto, o impedimento, o reconhecimento da modificação vai gerar, portanto, uma improcedência do pedido do autor. E, por fim, o exemplo clássico de fato extintivo. Exemplo clássico do fato extintivo é o pagamento. O réu diz, olha, Excelência, eu peguei mesmo o dinheiro emprestado com o autor, estava pactuado que eu ia pagar ele antes da data aqui que ele propôs a inicial, só tem um detalhe, eu já paguei. Está aqui o comprovante de pagamento. O reconhecimento desse fato novo do pagamento vai gerar o julgamento do mérito pela improcedência, porque o autor não tem direito a receber duas vezes. Ele já recebeu uma única vez. Tá certo? Bom, então vejam, o que caracteriza a defesa de mérito indireta é a apresentação de novos fatos. Nós voltaremos a tratar disso adiante aqui no nosso curso, mas só para adiantar. Vejam, nós temos novos fatos apresentados pelo réu. Sobre esses novos fatos, quem foi que falou? Só o réu, né? Porque ele está trazendo fatos novos, seja fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Mas percebam bem, o réu tem direito ao contraditório? Evidentemente que tem. Por isso que tem lá a contestação como um mecanismo de defesa. Mas será que o autor também tem direito ao contraditório? É claro que tem, meus amigos. O contraditório é uma garantia fundamental a todos aqueles que atuam no processo, independentemente do polo da demanda que eles venham a ocupar. Então, nós teremos como consequência da defesa de mérito indireta, a defesa de mérito indireta, justamente porque traz fatos novos que foram abordados apenas pelo réu, nós teremos que ouvir o autor, portanto. Isso se chama na prática forense réplica. A réplica que está prevista no Código, deixa eu confirmar aqui para os senhores, artigo 348 e 349, não tenho certeza, 350 e 351, 350 e 351, está aqui a réplica 350 e 351. Também tem uma outra consequência, e eu serei bem breve, no que se relaciona ao ônus probatório. E nós veremos isso adiante com calma com os senhores. O ônus probatório está previsto no artigo 373. O 373 tem dois incisos. No inciso primeiro ele vai dizer assim, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. É porque quem apresenta em juízo um fato que constitui o direito do autor é o próprio autor. E aí vai lá no inciso 2º do 373, que é o que nos interessa aqui para o que nós estamos abordando. Vai dizer o inciso 2º do 373, que incumbe ao réu a comprovação dos fatos. Vejam aqui, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por quê? Porque o réu é quem apresenta esses fatos, que impedem, que modificam ou que extinguem o direito do autor. Tá certo? Então, basicamente, aqui pelo artigo 373, vamos voltar a ver isso adiante. É só para adiantar. A regra de ouro do artigo 373 é que quem alega tem que provar. Está lá no inciso 1º que o autor vai provar os fatos que constituem o seu direito, porque foi ele, autor, que alegou. E está no inciso 2º que o réu vai ter que provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, porque ele, réu, quem apresenta isso em juízo. Tá certo? Então essas eram as considerações que eu queria fazer com os senhores a respeito da defesa de mérito. A gente terminou a análise da defesa de mérito e todas as considerações a respeito dela. Mas os senhores já sabem que além da defesa de mérito direta que nós abordamos agora, nós temos também a defesa processual do réu. E essa defesa processual aqui, portanto, é que nós abordaremos na próxima aula, a defesa de mérito processual. Nós vimos hoje a defesa de mérito, fica faltando a defesa processual do réu. Tá certo? Então vamos ficando por aqui. Meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.